Bem-vindo ao podcast Sanguíneo. Hoje a gente vai falar sobre o mito dos vampiros, essas criaturas místicas. Denner, pode falar um pouquinho do que são os vampiros para quem está nos ouvindo? Basicamente, umas criaturas místicas, espécies de mortos-vivos, que, cara, se alimentam de sangue, né? Como diz no estereótipo clássico de vampiro. Se alimenta de sangue, tem medo de alho, não toma banho com água corrente. Só a única maneira de morrer é com a estaca, né? São geralmente utilizados como condes ou coisas do tipo. E antigamente eram muito usados em histórias de terror e hoje são mais banalizados, tanto que são usados até em filmes de romance. E como a representação dos vampiros é tão antiga e remete a esses tempos mais antigos, onde o mundo era mais literário, mais artístico, não tinha essa coisa mais moderna, mais digital, então a gente tem aqui até um primeiro poema sobre a literatura vampírica. O poema se chama Der Vampir e foi escrito por Henrik August Olsenfelder e foi publicado em 1748. Gostaria de recitá-lo aqui para conhecimento adicional de quem está nos ouvindo. Minha cara criadinha se fia, constante, segura e firme, nos ensinamentos herdados da sempre piedosa mãe, como as gentes do Teise que em vampiros mortais creem firmes com endoíques, aguarda então cristianinha, pois que amar-me não desejas, anseio de ti vingar-me, ei hoje de um toca-e beber a saúde de um vampiro, e quando tranquila dormires de tuas formosas faces, sorver o fresco purpúreo, e enquanto te amedrontares, conforme eu te for beijando, tal qual um vampiro beija, e quando enfim tu tremeres, e enfraquecida em meus braços, caíres qual foras morta, então te perguntarei, não são minhas lições melhores que as de tua boa mãe? Bom, esse poema, publicado em 1748, a narrativa dele é feita sob a ótica de um vampiro. Conta como esse vampiro entrou no quarto de uma jovem cristã e seduziu ela, ironizando sarcasticamente os ensinamentos católicos dados por sua mãe. Eu, pelo menos, demorei muito tempo para processar as coisas que o poema estava tentando dizer e para, assim, a primeira obra vampírica assim, de todos os tempos não se saiu tão mal. Mas, Dena, você falava do mito dos vampiros na indústria de entretenimento atual? Por exemplo, o entretenimento atual abrange tanto os vampiros que, inclusive, esse conceito é utilizado até em animes, por tipo, coisa que é diferente do, como eu posso dizer, com temas totalmente diferentes, abrangências totalmente diferentes, mas que tem o vampiro lá incluído no meio, simplesmente para dar uma recalchutada na história, assim por dizer. Então, foi uma evolução até que maluca, seu. Tanto que em histórias assim como a do anime JoJo's Bizarre Adventures aparecem vampiros que é bem diferente do tipo de vampiro comum. Tem, hoje em dia também tem o Drácula, tem Van Helsing. Também tem jogos que tem Castlevania, Vampiro, tem inclusive um jogo de RPG muito bom que se chama Vampiro a Máscara, né? No caso, traduzido para português, que inclusive dá uma das origens de vampiros, que inclusive nós vamos falar mais sobre ela depois. Tem filmes como Crepúsculo, que foi inclusive que eu citei mais ou menos lá no começo, que é um filme de romance. Anjos da Noite e até o Transilvânia, que é um filme de humor, mas que colocou vampiros que antigamente eram usados em elementos de terror. Só para falar sobre a deixa aí que Paulo falou no poema, que, se não me engano, ele falou que foi por volta de 1700. Se não me engano, nas pesquisas que a gente estava fazendo sobre o tema, né, para a gente discutir sobre, nessa época que começou a surgir relatos sobre ataque de vampiro e pá, esses ataques chamaram a atenção até de pensadores conhecidos, chamou a atenção de Voltaire e de Rousseau. Vampiros, eles não são mesmos em todas as culturas. Dependendo da cultura, ele pode ser retratado de outras formas. Eles não foram os primeiros, na teoria, a serem representados. Eles são uma espécie de mortos-vivos, assim como o Denner disse. Variações deles podem ser ghouls, zumbis em geral. Eu mesmo acho os zumbis de The Walking Dead mais parecidos com vampiros do que com mortos-vivos de verdade, pela questão deles precisarem se alimentar, deles serem imortais, entre aspas. Porque vampiros, eles são, no caso, na maioria das histórias, eles são imortais ao tempo. O que nos leva a ver que, nos leva àquele tema da imortalidade, né? Todo mundo quer tanta imortalidade, nossa. É até legal você pensar do ponto de vista que você vai ser eterno, você vai poder ver tudo que
vai acontecer daqui para frente. Mas a gente não pode esquecer que a imortalidade, de certa forma, ela é uma maldição, né? Tá? E como o Danny havia falado antes, da questão meio que dessa banalização do vampiro, de referência dele com o terror, a gente percebe, tipo, em Hotel Transilvânia, que é uma animação, né, tem a referência do Drácula e também a filha dele, que é vampira. Hoje em dia eles até estão levando pro lado mais infantil também, criaram um desenho de Hotel Transilvânia. E é algo muito presente que a gente vê, que não leva mais como terror, assim, muitas pessoas usando como fantasias em épocas de, no Brasil aqui em Carnaval, mas os outros países em Halloween, dessas formas. Eles meio que tiraram essa imagem antiga que tinha desse terror total sobre a imagem de um vampiro. Como a gente está falando sobre o mito dos vampiros e tudo mais, tudo tem uma origem, tudo merece uma origem. Hoje em dia você encontra todo tipo de obra vampírica em todo lugar. Série, recentemente não, faz alguns meses, lançou uma série original da Netflix sobre o Drácula e tudo mais. Tem os jogos, os filmes, os animes e tudo mais. Sendo que como que isso foi originado? De onde que o vampiro veio? De onde que a dinastia dos vampiros veio? Então a gente vai falar agora um pouco sobre a origem do mito dos vampiros e algumas histórias contadas. Bom, basicamente, né, como toda história, existem várias origens. Não se sabe ao certo qual exatamente é a principal, mas uma delas é dos 3 filhos de Alexander Corvinus, que tem presente até no filme Anjos da Noite, que seria Alexander, sobreviveu a uma praga mortal que não pôde ter matado, mas alterou seu DNA, que foi passado para seus filhos. William, que seria um lobisomem, Marcos, que seria o vampiro, e sobre o terceiro filho não se tem dados nem nome do mesmo. É muito interessante a história desse filme, porque ele faz aquela receita de bolo principal desses filmes de Hollywood e tudo mais, que é algum trama, algum romancezinho, vilão, e aí alguma pessoa do romance consegue derrotar o vilão. Só que tem outra coisa nesse contexto, ao invés a parte nessa receita de bolo, que é justamente o contexto que eles quiseram utilizar, porque eles podiam ter usado, vou pegar metrô, eu tenho um trabalho em tal lugar, mas não, eles fizeram as dinastias de Lycans, que no filme, e acho que na literatura, Lycans são os nomes meio dados para os lobisomens e dos vampiros. Então eu achei esse filme extremamente interessante porque mostra a guerra entre vampiros e lobisomens. Pessoalmente, vampiros não são a minha criatura mística preferida. A minha preferida é o lobisomem, mas o vampiro ele também tem suas particularidades e sua história. Nessa dos 3 filhos de Alexander Corvinus, falado no filme, ela explica que esse cara, acho que ele era um líder de um exército, e ele conseguiu sobreviver a uma praga praticamente mortal na época em que ele vivia. Acho que no ano de 1200, algo desse tipo. Só que o DNA dessa praga acabou não matando, mas modificou o DNA de Alexander Corvinus. Então, quando ele teve esses 3 filhos, o DNA foi passado para eles, e depois que o William Corvinus foi mordido por um lobo, ele acabou se transformando numa criatura meio lobo, um lobisomem, e Marcos foi mordido por um morcego e acabou se transformando num vampiro. Eu acho a história todinha muito bem escrita, porque o terceiro filho acabou não sendo mordido por ninguém, foi esquecido por causa das guerras, já que naquela época os lobisomens não conseguiam voltar a ser humanos, então estava crescendo uma quantidade imensa de bestas na Terra, e os vampiros tiveram que ser chamados para poder eliminar, e aí começou toda essa guerra, e aí a linhagem do sangue do terceiro filho foi completamente esquecida, sendo que o sangue desse terceiro filho de Alexander tem a cura para os vampiros e para os Lycans. Então quem tivesse sangue de lobisomem ou sangue de vampiro poderia ser curado com o sangue de alguma pessoa dessa linhagem, e esse fato adicionou muito à história do filme, porque você fica se perguntando, eu posso ter esse sangue recessivo, você pode ter esse sangue recessivo, será que você que tá ouvindo tem esse sangue recessivo, ou você tem sangue de vampiro, sangue de lobisomem? Algo desse conflito, né, que você falou entre lobisomem e vampiro, também tem algo parecido presente no próprio filme Crepúsculo, né, que a gente já falou um pouco atrás, e no filme de Crepúsculo também tem esse duelo entre lobos e vampiros, tá bastante presente no filme também. E outra
história, né, de origem dos vampiros, é a lenda de Caim, que Caim teria matado Abel, e isso gerou uma punição por parte de Deus a Caim, que foi condenado a vagar eternamente na terra com uma sede insaciável de sangue. E tem uma coisa interessante sobre as dinastias nessa lenda de Caim e Abel, voltando, né, às origens dos vampiros, é que as dinastias de diferentes vampiros foi a partir dessa lenda, porque Caim ele tentou fazer uma família para poder passar esse seu sangue, já que ele ia ficar com sede de sangue para sempre, teve essa punição de ser um vampiro, ele decidiu passar esse sangue para uma família. Então ele tentou fazer uma família de vampiros, mas aí foi punido por Deus no dilúvio e praticamente toda a população de vampiros tinha morrido porque o sangue não era como do vampiro original, Caim. Então ele tomou outros cuidados e daí veio rituais que hoje em dia a gente conhece na internet, que disse que ele usou para poder criar uma dinastia de vampiros mais poderosos, cada vez mais poderosos. E dessa vez ele queria espalhar para todo o mundo. Então, em algumas histórias, até nessa dos Anjos da Noite, a gente vê eles falando, não chame os vampiros da Indonésia, não chame os vampiros da Escandinávia, ou seja, existem diferentes dinastias de vampiro segundo essa lenda. Inclusive, vale mencionar esses dois filmes aqui. Ambos tiveram seus roteiros feitos pelo Bram Stoker, que foi Nosferatu, de 1922, e Drácula, de 1931. Ambos os filmes muito bons e muito essenciais para quem gosta da história do cinema em si, né? Porque o vampirismo ele foi uma onda muito grande no cinema por volta desses anos. Meio que estourou isso, todo mundo, vampiro, 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 até virou mainstream. Abandonando esse cenário meio de fantasia de jogo eletrônico, o vampirismo, querendo ou não, atualmente chegou em uma escala que até mesmo nos dias atuais pode-se perceber algum vestígio disso ainda. Não sei se vocês sabem, existe uma doença que se chama protoporfiria eritropoiética, que literalmente é uma doença que atinge todos os clichês que pega de um vampiro. É uma doença que restringe a sua exposição ao sol. Primeiro, você não pode sair no sol, porque senão você vai ganhar secreções, vai crescer bolha na pele, vai acontecer um monte de coisa com você. E, periodicamente, você vai ter que receber transfusões de sangue. É muito interessante. Voltando bem lá no começo do podcast, aquela ideia de, tipo, quando surgiu os vampiros, começou as histórias e tal, o povo daquela época ficou na mente deles, tipo, a morte está entre a gente, mas querendo ou não, atualmente, a morte com certeza está entre a gente nos dias atuais, sabe? Só que eles pegaram a ideia por causa do vampiro ali, naquela época. Meio que para representar, né? Sim, é um meio bem representativo, velho. Na pesquisa eu pesquisei sobre taxa de mortalidade, que a cada dia vem se agravando mais. É meio chato e triste pensar isso, mas querendo ou não, a morte está presente no nosso dia a dia. Inclusive, Danny, acho que pode adicionar um pouquinho a mais de conhecimento falando sobre alguns rituais de vampiros. Será que você conhece algum? Bom, tem aquele classicão lá que é simplesmente o vampiro morder, sei lá, alguma parte do teu corpo, tu vai se transformar nele, mas existem algumas obras que aprofundam mais todo esse ritual. Inclusive, é todo um ritual ao qual você tem que tirar todo o sangue da pessoa que vai ser abraçada, algo do tipo. E depois o vampiro em questão vai lá e joga uma gota de sangue dele, ou é mais, eu não lembro ao certo, mas é algo desse tipo, e a pessoa que recebeu vai se transformar em vampiro também. O simples ato de morder não faz nada, tu só vai sentir um prazer momentâneo ali. Inclusive isso é bem explorado em várias obras, esse negócio da mordida do vampiro ser prazerosa. Bom, é basicamente isso. Acho que essa questão, né, da mordida, eu acho que é o mais comum, que basicamente todo mundo conhece e vê, porque é o mais genérico, podemos dizer assim, em filmes, séries, desenhos, algo do tipo. Uma pergunta que eu posso fazer para qualquer um de vocês responderem, se vocês quiserem. Mas do mesmo jeito que, por exemplo, na nossa cultura e onde a gente vive hoje, o local, as coisas que a gente consome, a gente utiliza como ficção
algumas mitologias ou até algumas crenças, como a nórdica, a egípcia. A gente olha e pensa, não, a Thor é um ser mítico, não existe, mas existem, por exemplo, pessoas que acreditam em Thor, rezam para Thor todos os dias, do mesmo jeito que mitologia egípcia. Assim como para eles não devem saber nada desse negócio de cristianismo, e aqui, praticamente, no Brasil, quase todo mundo pratica, né? Então, será que existiu algum grupo que acreditou veemente no mito dos vampiros e que eles eram reais e que você não pode sair à noite em tal horário, você não pode frequentar cemitério em tal horário? Sobre essa pergunta é muito interessante, porque pelo que eu pesquisei, a crença nas lendas de vampiros causou até histeria coletiva em algumas regiões ali pelo mundo. Inclusive, tinham execuções públicas para pessoas que eles acreditavam ser vampiros, lá pela época da Inquisição. Inclusive, o poema que Paulo citou também era ali pela época da Inquisição, então faz sentido mais ou menos. A diferença de um humano para um vampiro é simplesmente ele não sai. Isso a gente já tem, né? Pessoas que não conseguem sair no sol e tudo mais, então isso já nem seria um impasse. Então, tirando isso, as únicas diferenças de um vampiro para um ser humano é dentes maiores e sede por sangue, que eu acredito que ninguém aqui tenha. Tomara que não, né? Assim, pode não Pois é. ser tipo, exatamente dessa forma como é retratado em filmes, desenhos e tal, mas quem sabe que Vai. ninguém existe. Vai que, né? Tem tanta coisa que a gente não conhece. O pessoal aí da Europa, meio saudosismo, muita gente aí por aí, eles acreditam muito no ocultismo, acreditam em demônios, não necessariamente na mitologia não, desculpa, na religião cristã, não necessariamente no cristianismo, mas sim demônios em geral, que eles existem, vampirismo, vampiros e tudo mais. Então foi basicamente isso. Esse foi o nosso podcast sanguíneo, entre aspas, um episódio aí falando sobre o mito dos vampiros, contando algumas coisas que envolvem os vampiros, ou então essas criaturas místicas que nos rodeiam hoje para todo lugar que a gente vá, seja para uma Netflix, para uma Amazon aí, caso alguma dessas queira nos patrocinar. Espero que você não saia hoje com medo de vampiros, porque eles não existem. Ou será que não?